23. Salmo 23. O Salmo 23 é alguém que é pastor, chamando Deus de pastor. Embora ele esteja usando a expressão Senhor, que é muito típico lá do Novo Testamento, é muito típico, né? O Adonai ou Yahvé do Antigo, que é traduzido por Senhor, tanto o Adonai quanto o Yahvé é traduzido por Senhor. No Novo Testamento a palavra correspondente é Kyrios, e Kyrios, que quer dizer dono também, patrão, ele é aplicado exclusivamente a Jesus. Ele é chamado de Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, o que salva e o que é Senhor é o Deus Jeová de Israel. E no Novo Testamento, atrevidamente, contra a vontade dos testemunhos de Jeová, não é? Contra a vontade da galerinha do Islã, muçulmano. E aí a gente vai perceber que esse Jesus, ele é o eu sou do Antigo Testamento, o Adonai. Vamos para Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Como é que está dizendo aí? O Senhor é o pastor. Mas nada me falta. É isso? Falta. Nada me falta. Falta, está no presente. Não está no futuro não, faltará. Tá não. Como é que está aí? Falta. E aí? Faltará, está no futuro. Não é agora, é no futuro. Como é que está aí? Faltará, futuro. Falta. Na minha questão de ele me dá tudo que eu preciso. Ele me dá tudo o que eu preciso. É isso? Isso aí é bom demais. Tua Bíblia da Igreja Universal? Pegou lá, foi? A sua tá como aí? Faltará. Então observe o que o versículo primeiro tem a ver com o segundo. O segundo ele está fazendo ou vai fazer? No versículo 2. O pastor ele está fazendo ou vai fazer? Ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Me faz repousar em verdes pastos e leva-me mansamente à água tranquila. Então assim, a ideia de não sinto falta de nada por causa do meu Senhor é a ideia do Salmo. É que esse Senhor ele preenche tudo o que eu preciso de tal forma que ele já é tudo que eu preciso. Então, se ele é tudo que eu preciso, nada me fará falta se for pegar a essência do que o salmista está querendo dizer aqui. Mas olha, verdes pastos, deitar ou descansar, águas tranquilas. Então olha, me faz repousar, verdes pastos, guiar-me. Aí a ideia de água, a ideia de conduzir as águas. Olha o 3 como ele vai profundo agora, de fora para dentro. Refrigera. Isso aqui é tudo que a gente precisa nos dias de hoje. A gente não precisa só da água no balde e na garrafa, a gente precisa da água dentro de nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Do jeito que o pastor ele vai guiando o rebanho no caminho até o aprisco, né? Às vezes coloca um atrás do outro para não se perder. Às vezes é espalhando e bota os cachorros em volta para poder ir conduzindo, ou uns servos ajudando. Eu gosto de assistir filme bíblico para ver esses negócios assim, ficar imaginando os salmos, né? E aí ele vai dizer que é a vereda da justiça, um paralelo aqui, o caminho de volta ao aprisco, ele está chamando de vereda da justiça. Só que essa justiça não tem a ver com Davi. Davi ele está dizendo por amor do seu nome. Tudo que ele faz por Davi é por amor ao próprio nome de Deus. É Deus amando a si mesmo e cumprindo essa aliança com Davi. O 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a ideia de ovelha perdida aí.
Ainda que eu ande no vale da sombra. No presente. Aqui está passando para o futuro. Aqui está passando para o futuro. Mas a ideia do presente é importante mesmo nesse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo ou não temeria aí? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pronto. Então a ideia de confiança, a ideia de proteção, a ideia de amparo, de sustentação. Só que, meu amigo, o cara, para poder dizer a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe como Deus está tratando com Davi ao longo da história do seu reinado? Perseguição é pouco, morte, as famílias se degladiando, um querendo matar o outro, querendo prejudicar o outro, e foi terrível. A ideia de Salomão não foi resolvida, os filhos de Salomão não resolveu, o reino se dividiu depois do neto de Davi nascer, e foi terrível depois daquele episódio da morte de Urias e do adultério com Batseba. Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que é isso? Sabendo que é a vara de Deus que está descendo e você dizendo, vai me servir de consolo de alguma forma. Aí muda o cenário, sai o cenário do campo. O Senhor está consola, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me alinham, ou me conduzem. Protege. E aí ele está dizendo o seguinte, que qualquer coisa que Deus está fazendo, ele está convicto de que Deus está fazendo para o bem dele. E aí essa ideia de que Deus cuida é uma ideia consoladora e tranquilizante, que é um Deus que cuida, esse Deus que refrigera, esse Deus que alimenta, esse Deus que leva aos pastos, leva às águas, que conduz na vereda da justiça. Eita, Deus maravilhoso. E aí, é claro, o versículo 5 e 6 desse salmo é um novo ambiente, não é mais um ambiente lá de fora, é um ambiente de dentro agora da casa. Ele sai do campo, entra nos aposentos e diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha como esse Deus é bom para Davi, ao ponto de todos aqueles que estavam contra ele senta na mesa com ele. E ao invés de Davi ter que se humilhar, ele é tratado de forma honrosa com óleo sobre a cabeça, e o primeiro copo a ser enchido é o dele. E quem é que bota o vinho para ele beber? Deus vem e serva ele. É um negócio estranho, né? E faz o meu cálice se transportar. Certamente, olha como ele entende, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é maravilhoso isso aqui? E aí os inimigos já estão em paz diante dele na mesa, olhando Deus ungindo a vida dele, olhando Deus colocando o seu copo transbordando para poder brindar com os inimigos. E tudo isso é fruto de bondade e misericórdia, e o que Davi mais quer é que essa bondade e essa misericórdia lhe acompanhe. Olha a riqueza que Davi quer, não é? Davi não quer os inimigos destruídos, quer os inimigos sentados à mesa, não é? Paz com os inimigos. Chega de perturbação. O Salmo 23, ele traz essa conotação de pastoreio, essa relação de pastoreio, embora outros textos, como em Isaías e Oséias, Deus ele é apresentado como o marido de Israel, o esposo de uma nação. Aí no Salmo 80 e no Salmo 100 tem essa conotação também. No texto de Ezequiel e no texto de Jeremias também a gente vai encontrar isso.
Quer dizer, são termos que vão trazer essa realização de que Deus, Ele é o pastor de Israel. Vamos para o Salmo 100. Vamos para o Salmo 100, que é o salmo mais conhecido. Isso aqui já é a consciência do salmista, né? A consciência dele. O 2 e o 3. Como é que diz? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso aqui é... Então, essa consciência do que é cuidar dos animais, tratar bem os animais e ter esse vínculo com os animais, e os animais distinguir a voz do dono, e o dono até tentar identificar a voz de cada um daqueles animais. É interessante. Eu lembro que meu pai, ele cuidava também desses bichos. Ele dava um nome a cada um, e eu memorizava o nome de cada um. Eu todo dia lá dizia: essa é fulana, essa é fulana, essa é fulana, essa é fulana. As cabras davam o nome de mulher, e os bodes, os cabritos, davam o nome de masculino. Isso aí já era fascinante para mim. E lá eu montava em cima dos bichos como se fosse cavalo. Era um negócio, umas viagens grandes, né? Foi ele e não nós. O que significa isso? Que foi ele e não nós. O que significa isso? Vamos tentar descobrir o que é que ele está dizendo aí. É assim que diz aí? Como é que diz aí? É o 3? Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, é o 3, é. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. É isso? E não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Como é que diz aí no 3? Reconhecer que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus. Seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como é que está dizendo aí, Gil? Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. E aí, como é que está a tradução aí? A de Vera é a tradução da Universal, vai. A minha conversa. Compreendam bem isto. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos criou e pertencemos a Ele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Quer dizer, não existimos por conta própria. Ele nos fez para Ele mesmo. Como o rebanho, Ele é do pastor, assim somos para Deus. Então é uma ideia de sujeição, de humilhação, de pequenez muito grande. Como é que está a sua, Suzana? Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É uma versão mais clara aí. E aí, quando a gente olha para esse salmo e vê como Deus, Ele tem um cuidado e um zelo para o seu povo. A ideia de pastor aqui é Raá no hebraico. A Bíblia latina, ela traduziu o pastor como Oris e ovelha como Ovis. Oris e Ovis. E essa mesma ideia, tanto do hebraico Raá, como do grego Poimen, como do latim Oris, é tudo a ideia de apacentar, cuidar, alimentar, supervisionar. É a mesma ideia com base naquilo que o homem faz com o animal que ele está cuidando. Olha o que a gente vai ver em Ezequiel, que é um caldo mais grosso para a gente encerrar essa parte. Ezequiel 34 e Jeremias 23. Eu deixei esses dois textos para o final, mas eu decidi esses dois textos agora na aula, porque eram os textos que eu iria ler no início. Aquilo que era da introdução eu joguei para a conclusão, de propósito. 33. A gente vai ler Ezequiel 34 e depois Jeremias
23. Ezequiel, ele de alguma forma é contemporâneo de Jeremias. Então eles estão vendo um cenário de 2 tribos só, porque 10 já foram embora para a Síria. Então aquilo que Isaías profetizou já estava se cumprindo a maioria, aquilo que Oséias, Abacuque profetizaram, Joel, já tinha se cumprido em Israel, que era as tribos do norte, que eram 10 tribos, e 2 que era o setor sul, chamado o povo de Judá, o reino de Judá. Ainda estava lá Benjamim, Judá, essas 2 tribos, e Jerusalém, que era a capital, e o templo. E o povo ainda, depois de 130 anos que se passaram do primeiro cativeiro, eles não estavam nem aí para o que os profetas estavam dizendo. E olha o que a profecia de Ezequiel 34, ele vai dizer. Tem um título aí, tem? Profecia contra os maus pastores. Contra o quê? Maus pastores. Pastor do mal? Pastores infiéis. Pastores infiéis. Como é que diz aí? Maus pastores. Maus pastores. Falsos pastores. Estou começando aí. O mal, não é o falso, o infiel. Estão começando a perceber o que é um pastor falso ou mau ou infiel que está sendo titulado aqui. O que é? Vamos ver agora. Se o seu não tiver enquadrado aqui, enquadra no café, sabe? Jesus mantém a de Macedo. Sim, vai, bota aí. Foi bom ela ter dito aqui. Não é o de Vera, a Bíblia da outra Vera. Não, de Vera. Diga aí. Maus pastores. Maus pastores. É isso. Aliviou, foi? Ou está distorcendo aí alguma coisa, não? Então vamos lá. Diz assim, ó. Veio a mim, ele está garantindo isso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. O que é que ele está mandando fazer aqui? Profetiza. Não é muito utilizado, profetize hoje, não é muito utilizado aqui. Mas o que é que ele está querendo dizer com esse profetiza? Falar. O que você falar agora é um recado meu. Isso você está falando aí, que vem de mim. O nome disso é profetizar. Profetizar não é declarar o que você deseja, o que você pensa para os outros. Profetizar é ser porta-voz. Oi? Disse. Pronto, profetizou. Tem que ouvir dali para poder entregar aqui. Gostou aí da ilustração? Oi? Entendi. Pá, é assim. É nesse sentido. Aí tu vai e fica jogando bola de fogo na vida dos outros aí, enganando. Entendeu? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Diz o quê? Tem ai aí, ai? Ai. Então onde tem ai tem juízo. É um julgamento. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Se alimentam, apacentar no sentido de alimentar aí, né? Que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Tem alguma coisa errada aí. O que era para ser dado à ovelha, eles estão retendo para si. Ainda bem que os pastores de hoje entendessem aqui. Não estão fazendo não. Eu conheço uma de gente que não faz isso aqui não. Olha o 3. Presta atenção. Comem a gordura, se veste da lã, mata o cervo, mas não apacenta as ovelhas. Quer dizer, olha, tem gordura, tem lã, tem animal assim à vontade, carne à vontade, mas as ovelhas estão passando fome. Como é que diz aí? Ainda matais os melhores e mais robustos animais.
Quer dizer, tem esse cevado aí, é aquele que está bem nutrido, né? O cevado está bem nutrido, quer dizer, esses animais aí então têm a vontade de fartura, mas cadê o alimento da ovelha? Vamos lá. Olha os tipos de ovelhas que tem, não tem assistência. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Está mais ou menos assim aí? Tirania e brutalidade. Tirania e brutalidade. Como é que diz aí? Qual o versículo? Você tá aqui, não? Eu quero saber. Não. 4, né? Pai do Senhor para você. Boa noite. Olha, Ezequiel 34. Tá certo? As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas. Isso é o 4, né? É. Isso é o 4. O final. Nem trouxestes novamente aquela que havia sido desgarrada, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominastes. Bom, força e crueldade, só queria esse finalzinho, né? Rigor e dureza. Rigor e dureza. Força e violência. Força e violência. Quer dizer, e na versão da Universal. Depois vou olhar que versão é essa. Oi? Fala. Muito bem. Eu assisti já assisti. Eu assisto toda vez. É. Olha, o ensinamento de É fiel. Só vai dormir depois que escuta o bispo. Como é que tá na tua versão aí, Vaso? O 5 final do 4. Isso. É o final do 4. Rigor e dureza. Rigor e dureza. Olha o 5. O 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o outeiro. Assim as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Aí do 11 ao 15 é Deus dizendo que Ele mesmo vai fazer isso, né? Porquanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. E o 15 vai dizer: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Só que ele está dizendo isso aqui, nesse contexto, mas depois lá na frente vai falar do cativeiro. O Deus que diz: eu não estou satisfeito com a liderança de vocês, com o trabalho de vocês, minhas ovelhas estão sofrendo. Ele só vai tratar da ovelha 70 anos depois, que é depois do cativeiro babilônico. Jeremias também vai estar falando sobre isso, no paralelo com Ezequiel. A gente vai ler o 23, já não basta o que a gente escutou aqui, mas imagine Jeremias 23. Jeremias 23 olha, passa o profeta, passa o sacerdote, passa os líderes das tribos, não escapa ninguém da vara de Jeremias 23. Eu só leio Jeremias 23 uma vez por ano, que eu não aguento o terror de Jeremias 23, que eu fico imaginando que ele está falando também para o professor de teologia, quando ele está lendo, quando ele está falando essas coisas. O primeiro versículo já começa doendo.
Jeremias 23. Começa com ai. Já começa doendo. Ai. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos, diz o Senhor. Tem aí destrói, tem? Tem. É destrói, é? Destrói e dispersa. Destrói E dispersa. e dispersa. É destrói também que tem? Eu achei assim uma palavra assim muito tão bem definida, destruir. Porque a dispersão é a falta de supervisão, né? A dispersão e a destruição. Por que uma ovelha morre? Sem alimento, adoece, ela morre. Então observe você usar a ovelha como fonte de renda, chegar o alimento para a ovelha e você desviar. Eu lembrei agora do Hospital Padre Zé. O que aconteceu lá? Milhões e milhões desviados. E era um homem religioso que estava à frente lá. Eu lembro agora daquele outro pastor que pediu os cartões das ovelhas lá e já foi para 3 milhões de reais. E eu sei mal da igreja, que de vez em quando eu passo na frente lá. E aí a gente observa que quando você tem uma igreja que foca em números, você precisa fazer uma pergunta a esse pastor que é responsável por esse rebanho todo. Você tem que perguntar assim a ele: você está dando conta? Você sabe o nome das ovelhas? O nome de todas as ovelhas? Não. Então se não sabe o nome, não está dando conta, porque nem o nome sabe. Como é que vai dar conta? Sabe o endereço? Sabe quem é casado, quem é solteiro, quem está trabalhando, quem não está, quem está passando necessidade, quem não está? O que é o básico de cuidar, de supervisionar, de estar sob cuidado? Mas olha, eu não tenho o controle de todos, mas eu tenho sublíderes, eu tenho mentores que estão acompanhando. Então a gente usa aqui o sistema de Jetro. Qual foi o sistema de Jetro? Jetro, ele disse o quê? Olha, Moisés, tu sozinho não vai dar conta desse povo, não. É gente demais. Vai morrer, vai se acabar e vai torturar também, destruir esse povo. Faz o seguinte, divide 100, 50, 1000, 500. Quem for capaz de liderar, você vai distribuir. Quem puder, só 10. Você disse que podia quanto? Sim. Aí você vai usar a sua estratégia. Você não tem sua vida? Você não tem sua programação semanal? Aí você sabe que vai ter um tempinho para esses. Que não vai ser um contato só virtual, de redes sociais. Embora seja usado para uma eventualidade, um contato rápido e emergente. Hoje em dia está até mais fácil. Antigamente não. Tinha que estar próximo para poder cuidar. E aí vai chegar um tempo em que, quando derem conta de que N é diferente de Q, talvez já seja tarde. Essa é a fórmula ministerial. Quem foca em número perde na qualidade, e quem foca na qualidade não pode estar pensando em número. Essa é a ideia da membresia. Olha, irmão, em janeiro aqui tinha 20 membros, em dezembro está com 20. Foi que houve? Mantemos o rebanho, mas não cresceu. Cresceu. Pergunta sobre Jesus, vê se vocês não sabem. Pergunta sobre a fé, sobre o arrependimento. Então crescer é ser mais parecido com Cristo, como Pedro estava dizendo: crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Rebanho crescer não significa a multiplicação de membresia. Agora, se eu estou pensando em quanto mais pessoa, mais entrada, se eu estou pensando de forma comercial, aí é um detalhe. A qualidade, ela vai ser distraída e o foco vai ser em número. Se eu tenho foco em número, eu vou cair no alerta de o nome, Charles Spurgeon. Aquele local que era para ser chamado de casa de adoração, aquele local que era para ser chamado de casa de oração, casa de Deus, ele vai ser um teatro. E esse teatro, ele vai ser trabalhado para interter bode do que edificar ovelha.
Foi essa denúncia de 260 anos atrás. Olha mesmo, edificando os bodes ou apacentando as ovelhas. De tal forma que o líder, ele pode estar tão despreparado que a galerinha está saindo daqui, desse aprisco, para ir para o outro, porque nesse aprisco não tem pasto para sustentar ela. Quando é ovelha, mas quando é bode, o bode quer entretenimento. Eu não gosto não tem graça aquela igreja. Olha, quando uma pessoa faz uma expressão dessa que não tem graça, o que é que essa pessoa está dizendo aí? Me ajuda aí, você que já disse isso algumas vezes, ou pode ter escutado isso algumas vezes. Porque não foi massageado o ego dela, né? Ela esperou ouvir alguma coisa que pode ser. Ela queria. Pode ser. Né? Não ouviu a verdade, ela queria. Pode ser. Não tem graça. Não tem graça quer dizer, não me agradou. Não disse uma coisa assim para me encantar. Perto do que eu estou pensando. Perto do que eu estou pensando. Não atendeu a expectativa. Não atendeu a expectativa. É muito assim de restaurante isso, né? Você vai para um restaurante, rapaz, não gostei não. Eu digo logo quando eu vou para um restaurante e não foi do meu agrado. Rapaz, não gostei não. Sem sal. Né? Tá sem sal. Não, a pior coisa que tem é sem sal. Por que é que vai e diz assim, naquela igreja não tem graça não, vou congregar em outra. Por que diz assim, não tem graça? Ele está buscando ser servido, mas não tem para tudo. Está buscando ser servido, está buscando ser servido, sem graça. Será que a graça de Deus não está lá? Mas é isso. É um negócio muito estranho, né? É um negócio muito estranho. Quando você vai para Canudos, por exemplo, sabe onde é Canudos? Sabe não? Você sabe que Messi agora é pastora? Pastora mesmo. Pastor, todo mundo lá chama ela de pastora, porque ela e o marido dela está tomando conta da igreja lá. Olha a coisa ali, bora lá para ver como tá. Aí digamos a gente chega lá. Vocês estão lá há quanto tempo? Um ano. Cuidando daquele povo. Alguém de lá liga para você ao longo da semana? Liga. Olha a referência. Liga. Provavelmente liga para a Geneildo também. Provavelmente liga mais para ele do que para você. É óbvio. Mas essas ligações sobre o que eles estão passando lá, sobre algumas coisas que precisa decidir, é uma coisa muito normal, principalmente na questão administrativa, se vai ter o culto, se não vai, quem vai dirigir, programações, etc, etc. Mas tem coisas que está doendo, que está difícil, que precisa de uma luz para guiar, que precisa de um alimento para poder trazer aquele conforto, aquela direção. E aí, quando chegou o primeiro mês que vocês chegaram lá, vocês encontraram quantas pessoas lá? Firmes. Você lembra? Mais 8. Menos de 10. Não é? Não é? E aí? Cadê essas 8? Estão lá ainda? Umas também fria, outras desviaram, mas chegaram outras não. Chegaram outras. Aquelas que estão desgarradas, desviadas, perdidas. O que foi feito com essas para voltar? Digamos, você chega assim, olha, a gente pediu para fulana, que é irmã de Ciclana, que mora perto de Beltrana, para perguntar se ela quer vir. Entende o que eu estou dizendo? É diferente de um pastor e a esposa veio aqui na minha casa perguntar por mim. Não é diferente? Aí isso dá um certo impacto sobre a ideia de supervisionar, guiar, cuidar, sobre a ideia de ser acolhida, de não ser rejeitada. Isso aí faz uma diferença muito grande. Olha, adoeceu, foi enterro de não sei de quem. Olha, está internada. Rapaz, eu nem esperava. O cara saiu lá de Bahia e veio aqui visitar no hospital. Importância, né? Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Aconteceu isso. Não é? Então assim, há um impacto nisso. Um impacto muito grande nisso. Olha, eu estou aqui congregando nessa igreja faz 10 anos e o pastor nunca veio na minha casa. A pessoa tem um orgulho de fazer assim. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Só que, se o pastor for, tem determinadas ovelhas que são bodes, que vai dizer assim, eu quero lá ninguém na minha casa. E para que a minha casa? Mas se não for, vai dizer, nunca veio. Nem pastor não deveria, que não vai visitar. Então tem gente para falar, tem.
Mas existe uma possibilidade de você entender essa palavra pastor, essa palavra pastorear, no sentido de que precisa dar um norte, precisa estar de olho, supervisionando, como quem olha para uma criança para não levar choque, nem cair, nem se machucar. Cuidar no sentido de velar, no sentido de alimentar, porque vai prestar conta, e só vai fazer tudo isso se amar o dono e amar o rebanho. Por isso que Jesus disse a Pedro: tu me amas? Ele disse: amo, então apacente-me. Porque não tem como apacentar de verdade sem amar a Cristo. Porque Jeremias 23 denuncia o pastor que não presta. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós com a maldade das vossas nações, das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Teve uma vez, eu tinha cabelo ainda na época, eu lembro, foi na escola bíblica, para a gente encerrar aqui, o irmão lá estava lendo a revistinha da escola bíblica, dizendo: ovelha gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. Aí eu lembro da perguntinha que eu fiz: e pastor não é ovelha não? Se ele for ovelha, ele vai gerar. Eu, né? Na minha ignorância. Aí ele vai dizer assim: o que se espera da multiplicação do membro é que cada membro ele traga mais um. E ele estava dando a ideia: nós temos quantos membros? Aí a ideia, por exemplo, 50. Então, desses 50, agora do início do ano, se cada um se responsabilizar e ganhar mais um, quanto a gente vai ter no final do ano? Ele vai ter 50. Então, o foco seria cada um ganhar um. É quem tem condição de ganhar um. Eu mesmo levantei a mão. Eu sei mais do que um. Eu fico logo empolgado com esses negócios. Eu digo: eu? E eu lembro que eu não trouxe só um, trouxe mais de um. Só que, olhando agora daqui para trás, deu para perceber que a ideia de trazer mais um fez a gente se preocupar com quem está lá fora para trazer e não cuidar dos que estavam dentro. Então o trabalho da igreja é edificando os de dentro para ganhar os de fora. E aí a gente tem um trabalho interno e um trabalho externo simultaneamente. E aí é uma necessidade de a gente fazer discipuladores, da gente trabalhar líderes com a consciência bíblica do Evangelho de uma forma muito clara. E aí, para preparar essa turma, às vezes a gente exige demais uma multiplicação muito apressada. E aí foca no N e sacrifica o Q. Qual é a ideia aqui, Gil? Explica aí a fórmula. A ideia é como assim? Por que eu coloquei N diferente de Q? Números de qualidade. A igreja cheia não quer dizer que tem a qualidade certa do Senhor. Isso. Aí, às vezes, uma igreja pequena, um pouco menos, uma igreja que adora, em espírito de verdade. É Deus. Você já teve a experiência de congregar numa igreja muito grande, numa igreja muito pequena? Uma igreja que eu congrego só tem 50 membros, 54. Mas já foi de uma maior? Não. Mas a experiência é boa de ter todo mundo pequeno ou fede? Assim. Então a igreja cristocêntrica, né? Vamos dizer assim, né? O pastor inclui mais a palavra, né? Entendi. E os irmãos ficam, às vezes eu penso que eles estão meio feridos assim no tempo. Quer dizer, que eu dei um estudo esse mês de novembro, falou assim, quinta-feira. Aí quando você está falando da palavra, estava focado lá em 1 Reis, sobre Elias e tal. O tema era aprender a confiar totalmente em Deus. Mas parece que os irmãos não entendem muito não. Fica meio perdido, meio vago no tempo. Talvez se estivesse falando ali aquela coisa que eu falei de massagear, ou seja, o que eles queriam ouvir. Estão chegando ali já meio cabisbaixo. Ficasse mais, né? Mas às vezes eu penso que... Mas eu sei que se você também no meu, eu estou entendendo. Entendi. Esse feedback que ele está trazendo, ele é interessante no sentido de que
ele está numa quinta-feira trazendo um estudo direto da Bíblia. Ou tem apostila, revista, não. É Bíblia, todo mundo com a Bíblia na mão. Então não tem dificuldade, eu não tenho material, todo mundo tem acesso, porque é a Bíblia. E foi avisado anteriormente para quem quiser aprender e tal. E se é isso quer dizer que foi uma coisa biográfica. E biografia, você falar da Bíblia, contando a história de um personagem, prende muito a atenção das pessoas. Falar de personagem e trazer lição, né? Só que ele estava com a sensação de que as pessoas não estão querendo a doutrinação, a teoria. Não estão querendo a base da fé, estão querendo algo prático e emocionante. Prático e emocionante. Porque estão olhando para a igreja como um local que me dá um remédio para aliviar o que eu estou passando. A igreja como uma comunidade terapêutica. A igreja como um pronto-socorro daqueles que estão quebrados. Porque na verdade a grande mídia da igreja que a irmã Vera comprou a Bíblia, não é? A grande mídia, ela trabalha a ideia de ir à igreja e não ser a igreja, de ir para ter e não ir para oferecer. E aí essa concepção, ela não está só no sistema pentecostal ou neopentecostal. Como é o nome da igreja lá? Assembleia de Deus Renovando Vidas. Renovando Vidas, mas já foi pentecostal o nome lá? Eu acho que não. Nunca foi, não. Eu só estou lá faz 5 anos. Faz 5 anos. Se o histórico dessa igreja anterior, porque eu acho que era outro nome quando teu pastor veio para aqui. Teu pastor foi meu aluno. É porque na realidade já foi uma época já missionária, alguma coisa. Eu acho que era pentecostal missionária. Se foi pentecostal, os membros antigos, a mentalidade ainda está naquela expectativa, porque você tem um jeito pedagógico de se expor. Você não tem um jeito avivalista de se expor, já não agrada. Porque tem que sair fogo da sua boca. E o fogo, ele é mais sonoro do que o texto verdadeiro. O fogo não é a verdade na boca do pentecostal moderno, não é? O fogo é o barulho, é o grito, é o som que sai do microfone, é a eloquência. E aí nós estamos diante de um grande desafio. E esse grande desafio está envolvendo a teologia pastoral na perspectiva bíblica. Nós já tivemos a primeira gravação, que foi uma hora, e essa agora que foi 40 minutos. Isso é por amores que não vieram. Tem 6 pessoas que não vieram. Eles disseram: Gil, segura aí que na próxima aula eu vou estar lá, porque essa matéria eu não posso perder não. E desses 6, 5 são pastores, que virão para cá nessa perspectiva de uma reciclagem de consciência. E quando ele sentar aqui, eu vou mudar o tom. Eu vou ler Jeremias 23 de novo. Eu vou ler Ezequiel 34 de novo. Maldoso, né? E quando chegar a minha vez, se Deus tiver juízo para isso, de me colocar nesse negócio, aí eu quero também que a cobra fume mesmo e o jacaré chupe manga. Não é verdade? Vamos ficar de pé e orar? Quem não assinou, vai assinar aqui. E na parte de observação quer apostila ou não quer apostila. Na parte da observação do lado aqui. Ficou meio moderno agora o negócio. Nessa oração, inclua todos os pastores que você conhece, em especial o de onde você congrega, porque de verdade há mais gente cobrando do que gente cooperando. E também eu vou tratar sobre isso, como ajudar seu pastor, porque para bater a gente acha fácil demais, não é? Mas é interessante entender o que é o pastorado e ver o quanto tem de coisa para carregar. Mas o Simão Sirineu só aparece quando está já subindo o Calvário para morrer. Aí aparece o Simão Sirineu. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado por estes e outros que ainda se juntarão a nós para juntos nós aprendermos e compartilharmos dessa experiência do que é ser pastor e pastorear.
Nós estamos em uma geração, numa reta final, nos últimos dias, na expectativa da tua volta, mas também na certeza de que o Senhor tem ainda muito mais a fazer em nós, por nós e através de nós. A ti a honra e a glória hoje e sempre. Amém. Amém. Até segunda-feira, em nome do Rei.